podcast F163 Norte. Olá, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Esse é o podcast F163 Norte, falando sobre Fórmula 1. Então não perca tempo, já deixe sua curtida aqui no Spotify. E se você estiver assistindo no YouTube, deixe seu like, compartilha e comenta. Podcast F163 Norte. Vamos lá, Eduardo. A gente estava falando dos pilotos brasileiros, mas a gente espera muito que alguém ingresse aí nos próximos anos. A gente sabe que o pessoal daqui tem potencial, os meninos são bons, né? Mas enfim. E aí, sobre o nosso tema proposto aqui para o podcast, né? Que os carros de 2022 geraram uma frustração em relação ao prometido no regulamento, né? Isso para algumas pessoas, não vamos generalizar. Às vezes, para algumas pessoas, está dando a entender isso, né? Geraram ou não geraram essa expectativa, né? Ou geraram frustração, digamos assim? Até agora, para mim, está sendo um pouco menos que o esperado. A gente vai ter que esperar a Mônaco para confirmar se se deu certo ou não. Em Imola e Miami, que são duas pistas muito rápidas de média velocidade, média alta velocidade, foram corridas entediantes, para não dizer que foi muito ruim, porque Imola teve só a sprint, que foi bem movimentada, foi muito, muito boa, mas a corrida, acho que foi até por causa da chuva, que a corrida não virou, e Miami é a mesma coisa. Mas uma coisa que me surpreendeu nesse ano, e o ano passado também, foi a corrida em Jeddah, que para mim seria muito, mas muito ruim a corrida em Jeddah. Por quê? É um circuito rápido, não tem ponto de ultrapassagem, mas é um circuito com um muro muito perto. E às vezes acidente transforma uma corrida. Então, para mim, ficou só um pouco abaixo do esperado os novos carros, e vai ter que esperar a Mônaco para ver se deu certo ou se não deu certo. Falando de uma opinião própria, né? A primeira corrida, o Matheus vai lembrar, a gente comentando no grupo, eu acho, né? Que a gente assistiu a corrida e parecia que os carros, lógico, né? Eles são mais lentos, chegam a ser mais lentos até 5 segundos, dependendo do circuito. E eu falei, cara, beleza, a gente assistiu a primeira corrida e realmente deu aquela impressão de que os carros ficaram bem mais próximos. Só que não fez criou essas possibilidades de mais ultrapassagens, que era o que eles estavam falando, né? Não deu essa impressão, né? Enfim. E tanto que na corrida de Miami, que foi a corrida que o Hamilton, se não me falha a memória, foi essa, né? Foi em Imola, que o Hamilton ficou atrás da AlphaTauri e não conseguiu. Não conseguiu passar de forma alguma. Bom, se o carro era para favorecer isso, me parece que foi totalmente ao contrário, porque não sei se de repente tinha um problema, né? Pelo que uma convidada nossa aqui, que é a Caroline Volochen, ela falou que o carro do Hamilton, e eu pesquisei para ver, realmente o carro do Hamilton estava 14 quilos mais pesado do que o carro do Russell. Isso, o carro do Russell, na verdade, né? Porque estava nessa questão de equilíbrio, de colocar o desenvolvimento aqui, depois colocar isso. Enfim, né? A gente tem isso, mas assim, eu ainda estou otimista, né? Para falar sobre esses novos carros, né? O regulamento é bem novo, o pessoal está descobrindo, né? E, enfim, para mim ainda estão melhorando, né? Não está bom, mas também não está ruim, né? Mas, a mesma ideia que você falou, aquilo que você falou, não foi bom nem ruim, tipo isso, para mim. Que a proposta era deixar todo mundo mais próximo, mas só mudou. Ano passado era Mercedes e Red Bull, esse ano é Ferrari e Red Bull. Continua 2 carros brigando lá na ponta. Isso. E uma coisa também, que são os pesos dos carros também. Parece que isso mais atrapalha o peso do que ajuda, porque os carros têm um peso muito diferente. Porque tem equipe que tá tirando tinta, nunca teve isso. Eu ia falar que nunca teve, mas só teve uma vez, com a Mercedes.
Nunca teve isso na Fórmula 1, só uma vez. Tirar a tinta do carro para o carro ficar mais rápido. Os carros estão todos mais escuros, se comparar ao lançamento deles, está tudo preto. Até brinquei uma vez, acho que a Williams vai terminar a temporada transparente, para tentar buscar velocidade. Não, e aí falando desse ponto, né, não estão tendo mais o que desenvolver, pelo que me parece, que tá tirando tinta para poder perder peso no veículo, né? O carro da Red Bull já era preto, então já vem na vantagem. Eu vi que foi até no treino livre, se eu não me engano, que o problema de asa do Verstappen, né, na Espanha, é porque a Red Bull está tentando desenvolver também peças menores. E aí, já nos treinos, já vinha com esse problema, e a mesma peça talvez era nova, por isso a asa dele não abria, porque para ficar menor e mais leve. Também tem essa questão. O Max Wilson estava falando isso. Não, e assim, aí falando Porque assim, a Red Bull hoje a gente tem que entender, pelo menos é um ponto de vista meu, que lá tem o melhor cara para mexer com a aerodinâmica. Os motores a gente não sabe, né? A questão de confiabilidade me parece que agora deu uma resolvida, né, até então. E aí começam a aparecer os da Ferrari. Né? Os motores Ferrari estão com problema no MGU-H, que é a unidade... O Egleide saberia responder isso muito bem aqui agora. É de recuperação de energia. Estava explicando na transmissão, eu fiquei assim, prestando atenção, mas não entendi quase nada. E aí os motores da Ferrari estão com esse problema porque estão entregando mais potência, né, para poder acompanhar a Red Bull na reta. E a Red Bull não tem... A questão da reta da Red Bull não é pelo motor. A reta da Red Bull é pela aerodinâmica, então... Pelo ajuste. Cara, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês dois, que eu estava vendo hoje na transmissão, que é uma declaração do Christian Horner até. Vocês dois, vocês preferem um carro que seja rápido, com problemas, ou que seja lento e constante? Depende de quanto que esse carro é lento, né? Depende de quanto que esse carro é rápido também. É porque ele estava falando, né? O Christian Horner Pode falar. Porque no ano passado foi o exemplo do Sainz e do Leclerc na Ferrari. O Sainz, ele é mais lento do que o Leclerc, só que ele é muito, muito mais constante. Ano passado, ele era muito mais constante que o Leclerc. Esse ano a gente está vendo o contrário. O Leclerc é mais rápido e mais constante que o Sainz. E aí falando... Porque assim, se for falar de preferências hoje, nesse ponto do campeonato, é melhor você ter um carro rápido que não tem muita confiabilidade, porque você tem um carro, né? Se você a Red Bull é líder dos dois campeonatos. Né? Porque então... o Christian Horner falou isso, né? Que quando o carro deu problema, acho que pela segunda vez que eles abandonaram, ele falou: eu prefiro consertar um carro que seja rápido do que ficar com um lento que seja constante, porque todas as vezes que eles foram bem, eles ganharam. Sim. Não à toa estão na frente, né? Então, assim, estão liderando o campeonato até o momento. Das 4 vezes que os dois carros terminaram, 2 foram dobradinha. Sim. Mas também teve o erro do Leclerc. Tem esse porém também. Também. Tem esse porém. Mas assim, quando o Leclerc errou, ele já estava em terceiro, né? Já era dobradinha, já, né? É essa corrida que a gente está falando. Só que ele estava se aproximando cada vez mais do que do Pérez. Mas eu acho que ele não passava, porque eu falo assim, questão dos desgastes, né? E as características da pista também. Eu falo isso porque agora há pouco, hoje de manhã, eu estava jogando em Imola e eu fiquei em quarto, porque eu não conseguia passar ninguém. Eu estava colado nos 3 primeiros e não achava um ponto de ultrapassagem. Olha aí o videogame, como é que é? A vida virtual se equiparando à vida real. Se equiparando, sim. A vida imita a arte. Boa, garoto. Essa era a frase que eu queria. A vida imita a arte, a arte imita a vida. Isso. E também no Fórmula 1, falando no jogo, para mim, o único ponto, que é um ponto muito difícil de passar, é na chicane, na variante alta.
aquela chicane depois da reta oposta. Sim. Depois Da Aqua Minerale, né? Depois da Aqua Minerale. Deixa eu te Sim, perguntar, aquela ali é chata, aquele ponto. já que tu disse que joga videogame, eu também jogo, né? Eu tenho 30, mas eu gosto muito de jogos eletrônicos. O Matheus também joga e ele fala que no videogame é impossível ganhar em Mônaco. Eu nunca ganhei, nunca. O máximo que eu fiz foi um sétimo. Impossível pra mim. Eu falo assim, você fazendo tudo certinho. É, não vai bater em ninguém, não vai jogar ninguém para fora, nada disso não. Né, fazer o circuito. Sendo honesto em Mônaco. Foi o melhor colocação. Minha melhor colocação em Mônaco foi primeiro, batendo em todo mundo. Eu tirei. Eu tava... Por esse lado eu também ganhei. Tirei quatro na largada corrida, já. Na largada, botar por dentro ali, cortar a Sandevô e começo tchau. A bater, aí eu, bandeira azul. Eu, espera bem aí, menina. Eu no carro atrás do freio. Pá! Não, mas sendo Meu Deus do céu. Acho que um décimo lugar. Meu Deus do céu, eu comemorei esse décimo lugar. Foi um ponto, conseguiu um ponto. Também depende muito do equipamento também. Se você está jogando com volante, é muito mais fácil do que com controle. Porque o volante é mais ágil a jogabilidade e muito... melhor, né? O volante você consegue ser mais rápido e... mais preciso, né? E você tá com o carro na mão mesmo. Você não tá com o controle e controlando o analógico. Então, é muito mais fácil com o volante. Meu controle. Então, Matheus, para você chegar ali em quinto em diante, você tem que comprar um volante. Eu vou continuar batendo. Vou continuar acertando os caras. É melhor continuar batendo. Eita, eu já até pensei, gasta inclusive... Batendo, não gasta dinheiro. Volante gasta dinheiro. Então, é muito mais econômico. Mas, gente, sério, eu tava voltando rapidão aqui, jogando em Imola, eu tava falando hoje. Realmente, eu fiz a pole, só que uma confusão com safety car, eu entrei e aí saí em quarto. Só que eu tava colado nos 3 primeiros, não conseguia passar. Mesmo na reta, eu conseguia, lá no final da reta, eu não conseguia ultrapassar. E eu terminei a corrida assim, vendo os 3 na minha frente. Disse, meu Deus do céu. Me senti o Hamilton. Eu te entendo, Hamilton. E aí, falando de game, eu até já pensei, não sei se vocês já viram isso em algum lugar. A pessoa faz o cockpit de cano PVC. Já viram isso? Nossa, eu já vi. Nossa, cara, me deu uma vontade tão grande de fazer aquilo ali. Só que aí eu tenho minha filha para manter, eu tenho minha casa para pagar energia, água, aí não dá. Aí não dá, por enquanto não dá. Não dá, mas, por enquanto. Não, agora não dá. Mas assim, aqueles gols de cano PVC que os caras fazem. Sabe aqueles golzinhos para jogar futebol? Sim. Muito, massa, moça, aquilo ali. E não ia sair muito caro, se você for pensar, porque você mesmo monta, né? Você só compra as medidas do cano, pega o projeto, vai lá e corta bonitinho, monta e você faz o cockpit. E aí eu também fiquei na dúvida. Eu falei, rapaz, será que esse negócio me aguenta? Porque eu peso 90 quilos, né? Acho que não ia me aguentar, não. Acho que o cano ia ceder. Ele ia entortar. Vamos lá, Matheus. Chama na Xixa. Isso. Beleza, vou fazer a pergunta aqui. Tá falando da Red Bull, mas enfim. Estamos falando da... Ok. A Red Bull com seus resultados, né? Eles estão tendo bons resultados, mesmo com os problemas dele. Mas, em relação à sua irmã, qual a sua opinião sobre a AlphaTauri nessa temporada? AlphaTauri, por enquanto, é uma equipe mediana para médio do médio, meio grid assim para baixo. 7º, 6º colocado nos construtores, vai ser, acho que é a média deles, o que eles vão conseguir no campeonato. Mas o Tsunoda, ele tá conseguindo ir muito bem com o carro.
A gente Tsunoda esperava tá isso bem, do né? Gasly. Realmente. E o Tsunoda, ele tá jantando o Gasly. Ele consegue tirar mais ou menos leite de pedra, para não falar do Albon, né? Que mesmo sendo da AlphaTauri, o Albon tá fazendo, para mim, é o piloto da temporada junto com o Verstappen. E a AlphaTauri tá mediana, médio para baixo. O Albon é o Verstappen do fundão. O Albon, se for avaliar o grid ao contrário, o Albon é o Verstappen do fundão mesmo. É o Verstappen. Se for... Vale lembrar que os dois são da academia, né, da Red Bull. Entendeu? A Red Bull forma excelentes pilotos, né? Quase todo o grid, né? A maioria dos pilotos do grid é Red Bull. Red Bull, Gasly, Tsunoda, Sainz, Vettel, Ricardo, Vettel. Olha, só que já contamos 6. Né? Tem mais alguém? Acho que não, né? São esses 6. Tsunoda. Já coloquei nessa conta. Né? Então 6. São só eu esses. Acho que o Pérez, acho que ele corria e depois foi dispensado da academia e agora tá pilotando. Não sei se isso aconteceu, mas eu acho que era isso. Ajustem suas lupas aí e pesquisem, que talvez a gente não sabe também, né? Mas é interessante. Se o Sérgio Pérez veio de lá também, ou seja, temos quase que 7 pilotos aí do grid, todos formados pela Red Bull. Quase. Isso. Red Bull, sim. Cara, eu tava vendo aqui sobre a questão da AlphaTauri, 7º, né, que vocês mencionaram no Mundial de Construtores e desempenho muito abaixo do ano passado. Sim. E me vê bem, Matheus, já que tu tá com a tela, em que colocação tá o Gasly, em que colocação tá o Tsunoda. O Tsunoda tá batendo, entendeu? E sem pena no Gasly. Tá... Eu vou ver bem aqui, que eu tinha preparado tudo, aí eu botei só os 10 primeiros. As equipes e a classificação de hoje. Você pegou de surpresa nessa bomba de computador. Mas o Tsunoda, ele não tá no top 10? O Tsunoda não tá no top 10. Não aparece nenhum dos pilotos da AlphaTauri no top 10. Tem o Verstappen, tem o Leclerc, tem o Pérez, tem o Russell, o Sainz, Hamilton, Norris, Bottas, Ocon e Magnussen. Ocon e Magnussen em 10º, né? Sim. O Ocon é o 9º e o Magnussen em 10º. Meus amigos, pois vamos lá. O Yuki Tsunoda é o 12º. Está atrás do Daniel Ricciardo. Né? Isso, vamos lá, gente. Esse podcast aqui talvez ele saia... Atrás do... o Tsunoda está atrás do Magnussen, do Daniel Ricciardo. Aí vem Tsunoda e Gasly. Tsunoda com 11 pontos e o Gasly com 6. Só que o Gasly não pontua amanhã. O Ricardo tem 11 pontos. Está empatado com o Tsunoda. E ele tem um carro muito melhor que a AlphaTauri e não consegue entregar resultado. O Norris, ele conseguiu acho que foi uma 4ª ou 5ª colocação na Austrália e um pódio em Imola. E o que a gente viu no início da temporada no Bahrein, né, não era o desempenho da McLaren de fato. E da própria AlphaTauri, que chegou até a liderar um treino livre. Mas como a gente sabe, treino livre não vale nada. Não vale nada. Só o que é treino quali que vale. E assim, hoje, dia 28 de maio, né, no qual teve o Qualify do Grande Prêmio de Mônaco, a gente viu, né, realmente o Gasly andando até bem e tudo, aí de repente, na hora que valia, ele infelizmente não conseguiu entregar. Né? E o mais legal de tudo é ter 7 equipes ali, né, entre os 10. O Tsunoda, ele chegou a bateu e conseguiu ter um bom resultado na classificação de hoje. O Gasly, eu não vou falar que era para ele avançar, mas eu acho que ele conseguiria, sei lá, uma P16, porque ele não conseguiu abrir a última volta dele. Na hora que ele estava
contornando a última curva, o cronômetro zerou aí. Não teve como Cara, o Albon tá na fechar. frente do Gasly. O Albon tá na frente do Gasly. Então, Nessa porque classificação, no caso. o Albon ele Até deu o- uma Sim, volta. pode falar. Até o O momento, Albon- esse episódio está sendo gravado dia 28, então a gente está falando da classificação de Mônaco. Isso. Por isso nós estamos Classificação do comentando campeonato também até o dia 28, que de repente pode mudar, dia né? 28. Um exemplo, vamos citar os 10, né? O Matheus já falou aqui, mas é o Max Verstappen, 110 pontos, Charles Leclerc, 104 pontos, aí Sérgio Pérez, 85 pontos, George Russell, cara, esse menino, ele tá surpreendendo, né? A Mercedes tem um carro muito ruim, mas não muito ruim, mas não é o pior do grid, mas enfim, tá ali em quarto, Carlos Sainz, 65, agora o Carlos Sainz, decepcionando, até aqui decepcionando. É o Tá quinto na Urucubaca, colocado no campeonato. meu querido, vou te dizer. Ele tem que ir na bezedeira. Eu não diria que ele tá decepcionando, porque ele tá indo bem. O problema é que ele teve muito azar. Isso. Eu acho que não foi problema na embreagem que ele teve na Austrália? Na largada? Ou Sim, foi só... Ou foi só a largada ruim? Foi a largada ruim. Ele rodou. Ele cortou a chicane ali na grama. Imola e Austrália, para mim, na minha opinião, foi erro dele. Erro do piloto mesmo. Tá? Imola, eu não diria Imola, porque Imola ele deu uma escorregada. Dá para ver na verdade, foi o Ricardo, ele deu um toque ali com o Ricardo, né? Mas, falando assim, teria outros caminhos? Talvez. De repente, um break ele teria resolvido boa parte do problema dele naquela situação, mas enfim. Mas Mônaco ele vai bem, porque não tem brita. Aí ele vai bem. Capaz dele, é o muro, né? dele sair do circuito só para ir lá nas arquibancadas natural de Mônaco e Ave Maria, buscar a brita lá. No meio da corrida, ô pai, tô aqui de rally, hein? E aí nós temos, né, o Lewis Hamilton e o Lando Norris, né? O Lewis Hamilton em sexto, o Lando Norris em sétimo. Valtteri Bottas com 38 pontos na oitava colocação. Esteban Ocon, né, o nono, e Kevin Magnussen com 15. Magnussen fez os 15 pontos dele ali, acabou, não fez mais nada também. Foi só até aí. E aí, enfim, né, tem os demais do grid aí que enfim, temos pilotos como Fernando Alonso, lá embaixo, 15º. Até o próprio Sebastian Vettel, né, 14º. Mas o Alonso também deu um azar. Deu bastante azar. E Imola, a carenagem, o pedaço da carenagem dele foi pro espaço. Eles estavam testando, né? Um novo. Eles disseram que estavam testando um novo sidepod, aí soltou um pedaço do carro. No meio da corrida, o sidepod foi embora. É isso, minha gente. O campeonato, para mim, tá bem equilibrado até então. Apesar do. Se a gente for pensar assim. E se. Bota as aspas aqui. Se por acaso o carro da Red Bull não tivesse quebrado na primeira corrida, se o carro da Red Bull não tivesse quebrado na Austrália, talvez a gente teria quase uma dominância, né, no campeonato e já bem mais à frente, né, o carro da Red Bull. O próprio Sainz, se não tivesse esses erros todos, eu acho que ele estaria à frente do Russell. Estaria, com certeza. O do Pérez. Para mim, ele estaria na frente do Pérez, porque ele ia conseguir uma boa corrida de recuperação, ali no mínimo um quinto lugar na Austrália. Em Imola, ele largou de quinto, ele ia conseguir um P4, um P3 facilmente. E em Barcelona, ele estava em quinto, só que ele estava andando bem. Eu não acho que do Pérez, não. Porque eu acho que o Pérez está muito bem essa temporada. Eu acho que tá um ano muito bom dele até o momento. Eu acho que o Pérez fica em terceiro mesmo. Mas assim, eu acho que ele estaria na frente do Pérez. Não, sim, eu acho que ele estaria se ele tivesse concluído, né, ou então pelo menos conseguisse terminar, né, as corridas. O Pérez também não terminou a primeira, né, gente? E é isso que deixa o campeonato massa, deixa o campeonato bacana, né, deixa o campeonato da hora de você assistir. É justamente essas nuances, né? Uma corrida vai sempre, como o Leclerc abandonou na última.
O que o Sérgio Maurício falou hoje, né? Que o Tsunoda bateu, aí você jurava que o Tsunoda não ia conseguir, e o Tsunoda foi lá e se classificou à frente do Gasly, que acho que não tinha problemas assim no carro, se eu não me engano. E aí o que acontece, né? Tsunoda Gasly? talvez fez o melhor tempo pelo fato de arriscar mais, né? Sim. O Gasly foi como o Eduardo falou, né? Disse que não conseguia abrir uma última volta. Não conseguiram abrir o uma última Hamilton volta. também quase que fica. P13. Ele terminou em P13. A Mercedes demorou para soltar ele, e aí ele tava, eu não lembro a posição, se era oitavo, e depois caiu para P13 e ficou ali, acho que 3 milésimos, o pessoal tava falando, ele ficava. Tô lembrando aqui do rádio. O rádio do Stroll. Não, mas o que ia mudar na classificação do Stroll? No máximo ele ia ficar em P14. Ah, mas se bem que é Mônaco, né? É Mônaco e impossível de ultrapassar. Falei uma bobagem agora, mas se fosse, sei lá, outra pista, não ia adiantar quase nada, porque o Aston Martin tem um carro mediano para ruim. Para ruim. Podemos dizer assim. Ruim. Copiaram a Red Bull e não adiantou de nada. E o que eu ia falar? Ela vai falar do Vettel. O Vettel tá muito melhor que o Stroll com o mesmo carro e não correu 2 corridas e eu acho que ele tá na frente do Stroll no campeonato. Tá sim. Eu acho que tá bem na frente. E o Vettel se classificou em nono. Ele tá em 17º, o Lance Stroll, com 2 pontos. E o Vettel não tá muito à frente assim também, não, que só tem 4. Ai, meu Deus do céu, o banquete dos mendigos. Que esse cara fala. 2 pontos na frente. Pensei que o Vettel estava com 8, 10 pontos na frente, ele tá com 4. Aí você me quebra, Vettel. Porque dos mendigos foi foda, meu Deus. Ah, não aguentei não, viu? Foi mal, desculpa. Meu Deus do céu. Nada contra, gente, mas porque não me veio outra coisa na cabeça. Bicho, meu Deus do céu, você cancelado. Essa piada... Eu tô com medo de ser cancelado, por isso eu tô pedindo desculpa. Não, e aí, tá bom. Vamos lá, Eduardo. Vamos fazer aqui da pergunta, que é, hoje nós temos 10 equipes no grid atual, né? E muitos gostariam que o mesmo fosse composto por 12 equipes, né? 24 carros competindo. Se você pudesse dar uma chance para alguém entrar na Fórmula 1 nos próximos anos, né? Adivina aí que a gente já tem a equipe do Marco Andretti, né? Lá da Fórmula Indy, e temos também a Audi e a Porsche, né? Que estão... Não sei se estão buscando vagas, se estão buscando parceria, uma hora uma coisa, uma hora outra, mas enfim. Até então, o CEO lá da Volkswagen falou que as duas, uma vai comprar uma equipe, pelo que eu entendi, e a outra vai entrar como parceria, né? Que vai ser a Porsche. Quais equipes você gostaria de ver entrando ou voltando para o grid, né? Falando das demais que a gente já teve aí, que já não estão mais no grid. Para mim, do jeito que a Fórmula 1 tá, o carro crescendo mais e mais, para mim, 20 carros já tá exagerado. Só que se fosse para adicionar mais equipes, eu adicionaria a própria Andretti, que eu queria ver mais alguns pilotos americanos voltando para a Fórmula 1. A gente já viu foi o Marco ou o Mário Andretti, que foi campeão mundial, acho que foi o Mário Andretti. Foi o Mário Andretti, acho que foi o Mário Andretti. Lá entre os 70 e... Entre 1970 e 1985. E o último que a gente viu na Fórmula 1, acho que foi o Scott Speed. O Scott Speed. Scott Speed. Correu pela Red Bull e não fez nada. Acho que o Christian Albers, ele não era americano. Ele era? Qual o nome do piloto?
Não me recordo. Christian Albers. Não, acho que ele não era americano. Ele bateu com o Yuji. Bom, vamos, ele era? Deixa eu dar um Google aqui, que aí a gente já vê. Christian Albers. Ele era americano? Enfim. Enfim. Christian Albers. Andretti, eu gostaria de ver. Uma equipe que eu gostaria de ver voltando também é a Lotus. Que é clássica. Por mais que não seja... que hoje, muito provável que não volte a mesma Lotus, volte uma Lotus comprada, que nem foi entre 2012 e 2015, mas só de ter o nome Lotus na Fórmula 1 já dá uma saudade, assim. Aquele carro preto com dourado também, que a Haas ainda trouxe ali, mas enfim... Inclusive, cada história que eu tenho envolvendo Fórmula 1, que antes eu achava que a Haas comprou a Lotus, porque como eu comecei a acompanhar a Fórmula 1 em 2019, o carro da Haas era preto e dourado, eu pensava que a Haas tinha comprado a Lotus, por isso que o carro era daquela cor, mas não tem nada a ver. E a Haas entrou em 2016, a Lotus saiu em 2015. Então, tudo encaixado, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Dá para dar uma confusão mesmo, né? Se você for pensar, porque hoje eu não tenho de cor e salteado na cabeça quem foi que comprou quem e quem vendeu quem, né? Eu sei que, por exemplo, a Alfa Romeo é a Sauber, né? Se não me falha a memória, foi comprada. A Alfa Romeo é a Sauber. Isso, a Sauber. E a Red Bull, né? A equipe principal era a Jaguar, foi comprado, a Jaguar vendeu a Red Bull. E a Toro Rosso, a Mercedes era a Brown. Honda. A Brown. Que era a Honda. Era a Brown, depois era o Mercedes. Isso. Nossa, é uma confusão, mas enfim. E a Toro Rosso era a Minardi. A Red Bull foi lá e comprou. A Lotus era a Renault, né? Que é Alpine, isso. Renault, Lotus, Renault, Benetton e acho que é Alfa Romeo. Acho que é Toleman, Benetton, Renault, Lotus, Renault e Alpine agora. Isso. Enfim, né? É jogada de marketing. Se você for pegar isso, é bagaço. E se for pegar, tipo, todas as equipes, o Jack Stewart correu na mesma equipe que o Lewis Hamilton, porque a Tyrrell foi se transformando até virar a Mercedes. E o Jack Stewart, acho que ele foi campeão. Assim, essa parte de compra, e, enfim, né? A gente viu aí em uma outra conversa sobre essa questão dos 24 carros, né? A gente realmente vê que o carro da Fórmula 1 ele cresceu muito em tamanho, quase 2 metros, né? A mais do que era um carro em 1990. Nem em 1990, em 2012. 2012 ele não era tão grande. Ele não era tão grande agora. 2016 também. Ele não era tão grande, agora virou um trambolho. Daqui a pouco não vai dar para fazer lado a lado em Mônaco. Inclusive a Carol Polita, né? Tu também já foi, né? Lá no Interlagos. E ela fala assim, olha, vocês não imaginam o tanto que esse carro é grande, né? Um carro de Fórmula 1 é grande. Porque a gente vê na TV, a gente acha que ele é pequeno, né? Pela TV, claro. E aí, quando você vê ele lá no ao vivo, você vê que o carro ele é imenso, né? Ele é um carro gigante. E é tudo pelas questões de segurança, né? A Fórmula 1 foi crescendo o carro, mas pelas questões de segurança, né? Dos Posso pilotos. Posso mostrar uma foto aqui rapidinho, que eu acho que Pode, eu tenho? fica à vontade. Que eu... 22 tiros, cê é louco, meu Deus.